I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Quem acompanha o canal viu o que aconteceu no último mês com a queda do canal, depois a desmonetização do canal e depois a desculpa, foi mal, tava doidão, o que acabou impactando diretamente a renda que vai ser a minha renda de dezembro. Então se você puder e obviamente quiser ajudar o canal, acessa www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Vai lá, colabora com o canal. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E a Helena Bonham Carter, né, deu uma entrevista pro Hollywood Reporter e, mano, deixou claras as posições dela, inclusive em relação a J.K. Rowling e o Johnny Depp e cultura de cancelamento e tudo mais que a gente sabe que acontece, inclusive no Hollywood Reporter. Menos que em outros portais, né? O Variety é mais nesse sentido. Então a matéria Helena Bonham Carter critica a cultura do cancelamento, defende J.K. Rowling e justifica Johnny Depp. A atriz chamou de caça às bruxas e falta de compreensão e diz que o tratamento a Rowling foi horrendo. Pra quem não sabe, Helena Bonham Carter, a musa, né, do Tim Burton, né, e obviamente também amiga dificilmente não seria amiga do Johnny Depp, né, porque os três fizeram tantos filmes juntos, né? Difícil acreditar que uma pessoa, apesar que, né, não quer dizer muita coisa. Mas, então a Helena Bonham Carter tá deixando bem claro como ela sente sobre a chamada cultura de cancelamento. Então a Helena Bonham Carter deixou bem claro como ela sente sobre essa cultura de cancelamento, além de compartilhar o que ela pensa sobre o Johnny Depp, J.K. Rowling, numa entrevista pro The Times, foi pro The Times a entrevista. A Bonham criticou a noção de que a vida pessoal de alguém deve impactar a sua carreira. Você bane um gênio por suas práticas sexuais, haveria milhões de pessoas, se você olhasse com atenção suficiente para sua vida pessoal, as desqualificaria. Você não pode banir pessoas, odeia a cultura do cancelamento, tornou-se bastante histérico e é uma espécie de caça às bruxas e falta de compreensão. Você pega uma série que eu gosto, que chama Curb Your Enthusiasm, que é com Larry David, que é o co-criador do Seinfeld e que escreve essa série que ele mesmo atua. Tem um episódio nas primeiras temporadas que eu tô reassistindo, né? Eu tô reassistindo a série, que fazia muitos anos que eu assisti as primeiras temporadas, e aí eu tô assistindo várias coisas que eu nem lembrava. Aí tem um episódio que ele tá assoviando uma música de Wagner, né, pra mulher dele na fila aguardando o início de um filme, e o cara pergunta: você é judeu? Aí fica aquela discussão: não, porque você é um lixo de ser humano, como assim? Apoia Wagner? Wagner era o compositor favorito do Bigodinho, não sei o que lá. Inclusive o episódio termina ele contrata alguns músicos e toca Wagner. Na verdade, de madrugada, acorda o cara tocando Wagner. Eu lembro, há uns anos atrás, teve um maestro judeu que tocou Wagner numa noite lá num teatro em Israel. E, assim, ele tinha tocado várias obras e ninguém sabia que ele ia tocar um trecho de Wagner. Quando ele tocou, várias pessoas se levantaram e saíram da sala. Direito delas. Você não pode atacar o cara por ele ter tocado Wagner. Então é mais ou menos isso. As pessoas não conseguem separar. E aí você tem o Larry David, que é um judeu, que fez um episódio brincando com essa questão, literalmente, brincando com essa questão de Wagner. Se eu não separar os artistas das obras, atualmente eu não vou gostar de quase nada. Porque tem de grosso. Não assisto futebol mais. Não vou conseguir ver jogo de futebol mais. Se a gente entrar na cabecinha de jogador de futebol e começar a ver a visão que essas pessoas têm de mundo, eu não assisto mais jogo de futebol. Então, eu não quero saber o que o cara pensa, não me interessa. Obras antigas, obviamente, eu faço questão de saber um pouquinho mais dos criadores, né? Que não existia toda essa dicotomia, né, na realidade. Essa dicotomia é uma coisa nova, uma coisa do século XXI, coisa da atual.
Quando questionado se existe um caminho de redenção para notáveis de Hollywood, a atriz indicada ao Oscar disse: não acho que exista para alguém como Kevin Spacey. E o Johnny Depp certamente passou por isso. E também vai pastar. Ele vai pastar menos do que o Kevin Spacey, né? Porque, apesar dele ter ganhado o julgamento lá dele, né? São coisas bem diferentes. Então, respondendo a uma pergunta especificamente sobre o Johnny Depp, que inclusive é padrinho de 2 filhos dela com o Tim Burton, ela diz que sente que ele foi completamente vingado, entre aspas, por falta de uma melhor tradução para a palavra vindicated, depois do julgamento, né, contra a cagona. E aí ela complementou, né? Acho que ele tá bem agora, totalmente bem. Mais ou menos, né? E aí quando ela foi perguntada sobre os 15 milhões que o júri concedeu no processo de difamação, se era um sinal do pêndulo, né, do Me Too balançando na direção oposta. E aí ela respondeu: minha opinião é que ela subiu nesse pêndulo. Esse é o problema com essas coisas. As pessoas vão entrar na onda porque é a tendência e quer ser a garota propaganda disso. Lembrando que, como todos esses movimentos que depois se tornam essas coisas horrorosas, o Me Too também teve um princípio totalmente justificado. Foi a questão lá daquele porco do Harvey Weinstein, que, o cara era um porco mesmo. O cara é um lixo de ser, assim, não dá nem pra chamar de ser humano. O cara é um completo lixo. Então, como todas as coisas começam justificadas e depois essas pessoas, como a cagona, elas sequestram. Umas pessoas sequestram para monetizar, outras pessoas sequestram para ficar bem na história, para ser lembrada como uma pessoa virtuosa. Sendo que demonstrar virtuosidade é a onda, né, dos últimos 10 anos, pelo menos. E aí ela continuou também falando sobre a J.K. Rowling, que foi atacada de tudo quanto é lado por conta de comentários ditos transfóbicos. Aí ela manda: é horrível, um monte de besteira, acho que ela foi perseguida. Tem sido levado ao extremo o julgamento das pessoas. Ela tem direito à sua opinião, principalmente se sofreu abuso. Todo mundo carrega a sua própria história de trauma e forma suas opiniões a partir desse trauma, e você tem que respeitar de onde as pessoas vêm e suas dores. Você não precisa concordar com tudo, isso seria insano e chato. Ela não está querendo dizer isso de forma agressiva, ela está apenas dizendo algo da sua própria experiência. Aí, quando perguntada sobre a galerinha, os pirralhos asquerosos, ela falou: pessoalmente sinto que eles deveriam deixá-la ter suas opiniões, mas acho que são muito cientes de proteger sua própria base de fãs e sua geração. Ou seja, né, atacam para ter engajamento. Pelo menos é o que eu entendi nas entrelinhas ali. Você ataca, você vai ter engajamento e vai ser celebrado por essa galerinha de Twitter, por essa galerinha de rede social no geral, e vai ter o seu filminho lá, apesar de serem os 3 serem péssimos atores, né? A bonitinha lá já sumiu, né? Porque, pelo amor de Deus, né? A mina é muito ruim. O outro fica tentando e não vai. Pra não falar que eu nunca gostei de nenhum filme dele, eu gostei daquele filme Swiss Army Man. Mas ele faz o papel de um defunto, ele não fala. Ele faz o papel de um morto. Então, acho que é por isso eu gostei desse filme com ele. A história daquele filme dele, que ele tem um chifre, que se eu não me engano é baseado no HQ, a história é bacana. Ele estraga com a atuação dele, obviamente. Mulher de Negro, mesma coisa. É um terrorzinho bacana que é estragado pela péssima atuação dele. Mas é isso, né? Essa coisa... Mas é isso, você vê um movimento agora de pessoas falando mais abertamente sobre o que elas pensam, e isso é ótimo. Espero que continue. Deixa aí o seu comentário e até a próxima.
visando fugir do shadow ban aplicado ao Geek Velho, eu peço que todo mundo se inscreva no Não Sou Geek. Futuramente, aquele vai se tornar o canal de lives e potencialmente o canal principal. Então vai lá, se inscreve no Não Sou Geek, ajuda a gente a monetizar ele para que eu possa utilizar como fonte principal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.